Sua Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 4. Amém. Vai repetindo aí, rapaz. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 8 e 9. Aquela palavra que dá uma chacoalhada mais forte na roseira, mas é importante. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este, que passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a sua graça, a sua unção, o seu poder, e o seu Espírito Santo nesse momento. Mexa, Senhor, dentro de nós. Mude os nossos pensamentos. Atravesse essa palavra em nossos corações. Que nós possamos ser mudados por ela, pelo poder do seu evangelho impactante sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar, glorificando o Senhor. Eu vejo que os irmãos não estão com duas calças hoje, né? Então, acho que vai doer um pouco, mas é bênção. Eu queria falar hoje, irmãos, sobre uma coisa muito importante, que tem, de certa forma, faltado no nosso meio. E não é faltado no sentido de não ter. É faltado no sentido de tá quase extinto. Quase extinto, né? Tá quase em extinção. Irmão, o que está em quase extinção? O bom testemunho. Isso é uma coisa, irmão, que era prezado antigamente. As pessoas usavam muito essa palavra, o bom testemunho. Vocês já ouviram isso? Irmão, testemunho. Não testemunho de vir à frente, falar palavras para Deus. É o bom testemunho de crente, de cristão. Amém? Tá ruim? O bom testemunho de ser um filho de Deus. É isso que eu estou querendo dizer hoje. O bom testemunho de alguém que é da igreja, que faz parte da igreja. Isso independe se você é só um frequentador de igreja, ou se você é alguém que já é maduro o suficiente, que já prega, que ensina. Todos nós temos a obrigação de dar o bom testemunho. Ah, irmão, mas eu cheguei na igreja hoje. Já é responsabilidade. Você já sai daqui com isso. Você já viu no serviço, o irmão, às vezes, ele só vai na igreja. Como é que ele é chamado? O pastorzinho lá. Fala com o irmãozinho lá. É sempre alguma coisa ligado para, às vezes até no sentido pejorativo, né? Mas qual é o sentido? O irmãozinho já tem uma coisa diferente com você. A irmãzinha, o pastorzinho, o obreirinho. É sempre alguma coisa ligada nesse sentido. Por quê? A partir do momento que é descoberto que você professa a fé cristã, é esperado de nós um comportamento condizente com aquilo. O mundo, as pessoas de fora, o seu vizinho, o seu parente, ele não quer saber, irmão, se você aprendeu. Ele quer ver fruto. Ele quer ver fruto. Ele quer saber qual vai ser o seu comportamento. Como que você age fora da igreja. Ah, irmão, porque isso não quer dizer de tempo. Não, irmão, eu sou novo na igreja, então eu não tenho obrigação. Diante de Deus, você vai ser julgado naquilo que você já aprendeu. Mas o mundo não julga assim. As pessoas não julgam assim. Eles já vão procurar fruto logo no começo. E qual é a nossa responsabilidade? Dar esse fruto. Na luz que nós temos, daquilo que já aprendemos do Senhor, da palavra,
é demonstrar isso para o mundo. A diferença. Por esse motivo, pela falta de pessoas assim, é que o mundo e a igreja estão andando quase de mão dadas. Por quê? Porque o que se diz cristão da igreja, o irmão, ele de certa forma, que prova, irmão, ele de certa forma, ele não tem diferenciação. O que está na igreja? Mente, ele rouba, ele adultera, ele fala mal, ele xinga, ele é grosso. E o que não está na igreja também mente, ele adultera, ele fala mal, ele também xinga, ele também é grosso. Não existe mais a diferença. Nós lemos um texto de Eliseu, e esse texto dá para a gente tirar muita lição, mas eu vou me ater somente na visão da mulher sobre Eliseu. Bom, não existia só Eliseu na época, né? Não existia só ele, não era o único no mundo. Provavelmente, não sei onde se Eliseu estava passando, a Bíblia diz que passou por Sunem. Não sei se era uma rua, se era uma vielinha, o texto não dá essa informação para nós. A Bíblia só diz que uma mulher falou para seu marido a respeito de Eliseu. E qual foi o testemunho de Eliseu? Que o Eliseu passou. Ela olhou para ele e falou: tem alguma coisa diferente naquele homem. Porque ele é um santo homem de Deus. Provavelmente a fama de Eliseu já estava correndo. As pessoas já estavam conhecendo Eliseu. Mas ninguém dá crédito para quem não prova em ações aquilo que é dito por palavras. Quer um exemplo? Marido erra. Aí ele chega para a esposa dele: amor, não vai acontecer mais. Ela vai acreditar primeiro, irmão? Lógico que não. Lógico que não. Você pode falar que vai, mas não vai. O que ela vai querer ver? Tá bom, mano. Tudo bem. Eu quero ver isso agora nas suas ações. Não é assim? Geralmente é assim. Via de regra, né? Aí ele pega, mente uma vez. Amor, não vai acontecer mais. No outro dia, ele mentiu de novo. Essa palavra que ele disse já caiu por terra. Por quê? As ações não seguiram a palavra dele. E provavelmente essa mulher viu que o que disseram de Eliseu, o que ela viu sobre a vida de Eliseu, aquilo que estava saindo da boca do profeta Eliseu, estava sendo condizente com o quê? A caminhada de Eliseu. A caminhada de Eliseu. É tão certo que nós podemos concluir através desse texto que essa moça, essa pessoa, essa mulher que constrangeu Eliseu a comer pão na casa dela, construiu um quarto na casa dela. Quem é? Que homem é maluco o suficiente de colocar um outro homem morando na sua casa? Ou colocar um quartinho para ele lá? Se esse homem, hoje em dia, irmão, é quase zero, né? Pode passar qualquer um aqui, a gente arruma um lugarzinho aí, de dar um jeito, mas aqui, né? Nós vamos dar um jeito aí. Por quê? Não se confia mais em ninguém. Né? É nítido isso. É pastor que alicia os outros. Né? Não é assim? Não dá para se confiar mais em muitos ministros. É ali, ó. Meia dúziazinha ali. Por quê? O seminário para se formar pastores não fala sobre caráter e ética. No seu currículo pode até ter. Mas o que é observado para se dar crédito à palavra de alguém? A performance. No currículo, lá nós vamos estudar ética, moral, isso e aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Mas no final de tudo, o que é observado? Se ele prega bem, se ele tem conhecimento, se ele sabe do que ele está falando. Isso é a palavra que ele vai transmitir. Mas Deus também quer o compromisso, o testemunho e a realização daquilo que ele aprendeu na vida prática dele. Não adianta, irmão. Você vai dar crédito se eu pregar aqui? Você pode dar. O que você vai esperar de mim depois? Aquilo que eu estou pregando.
E eu tô enrolado, né? Porque quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, né? É bastante coisa para eu ter que ficar lembrando, né? Mas a gente vai, vamos embora. Agora, você imagina, eu chamo aqui a irmã Silene, o irmão Carlos, qualquer um dos irmãos. Imagina, Silene, ó, a partir de hoje, a gente tem que ter aqui um domínio. Nós vamos ter um domínio próprio aqui agora. Tem que aprender com o Espírito Santo a nos dar um domínio próprio. Aí eu falei isso para a Silene. Aí amanhã, a Sabrina me fala alguma coisa, eu venho e detono a Sabrina. E a Silene do meu lado. Ela vai chegar no meu ombro, né? Apertar com aquela mão assim. Ô, irmão! Isso aí, como é que é o negócio mesmo que você falou ontem? Do domínio próprio? Né? Por quê? Porque eu falei, ensinei alguma coisa, posso ter falado isso para qualquer um irmão, ou qualquer que seja o exemplo, mas vocês vão querer ver isso na onde? Comigo? Ué, é o mínimo que se cobre de alguém aquilo que se é vivido. Porque senão fica uma coisa de fariseu. Colocar o peso sobre as costas de alguém que eu mesmo não carrego. Cobrar do outro aquilo que eu não faço. E não foi isso que foi visto na vida de Eliseu. Muito pelo contrário. Das palavras de Eliseu, o testemunho dele era condizente. Ele era coerente com aquilo que ele pregava. Irmão, é uma loucura, é uma tristeza quando você vê acontecer o contrário. Pessoas que cobram, que descem a lenha, que faz e acontece, mas quando você vai conhecer o testemunho deles, é terrível. Tudo aquilo que foi pregado pela boca e pela sua língua cai por terra pela maneira como a pessoa age. Não tem testemunho. Hoje eu estava na fila do supermercado e eu fiquei escandalizado, irmão. Quase que eu arrumei um rolinho lá. Faltou pouco para arrumar um rolinho lá. Estava no supermercado, tranquilo, sossegado. Aí tinha dois rapazes do meu lado conversando. Aí tava o outro. Irmão, tava lotado o supermercado. Lotado. E o rapaz na fila gritando com o outro lá, do lado dele. Você vai na reunião amanhã? Aí o outro falou assim, não, irmão, não vou não. Aí mó tempão que eu não apareço na reunião. Aí ele pegou e falou, não vou não, porque é reunião porque o pastor comprou um terreno lá e ele já vai pedir dinheiro, então eu já nem vou. Olha só. Aí o outro pegou e falou, não, porque semana que vem o Marcos Feliciano ele vai lá. Já entreguei, né, a igreja. Mas eu vou, não é nem por ele. Eu vou pela palavra. Ah, irmão, papinho, né, Juninho? Eu não vou nem por ele, não. O irmão que foi 2 meses que não aparece na igreja, vai aparecer num dia, né? Mas pela palavra. Amém. Não, porque aí começar a petição de dinheiro lá, não sei o que, não sei o que. Lotado de gente na fila, irmão. Lotado de gente. Para ter todo tipo de gente ali no supermercado. Imagina, Gabi. Eu falei para falar, tem hora que é melhor a gente ser surdo para não ouvir algumas coisas. Esperando que alguém entrasse ali, porque tem coisa, irmão, que é inadmissível. A pessoa tá lá de sapato social, de calça, camisa de igreja, falando mal da igreja. Ô, bonito, você tá satisfeito? Não vai. Não vai. Sai da porta, mas deixa alguém entrar. Aí ele fica ali, falando mal, xingando e tal, não sei o quê. Aí a vontade é falar, sabe? É entrar de sola. Por quê? Além de não trabalhar para o reino, causa um desserviço para o reino. Além de não trazer, acaba afastando. Além de não chamar, acaba empurrando mais para o abismo. Você imagina se alguém estava com uma dúvida. Olha, estou pensando em voltar para a igreja. Aí tá lá na fila, tá o bonito lá. Não, porque agora o pastor comprou o terreno, vai começar a petição de dinheiro. Faz 2 meses que eu não apareço na igreja. Meu Deus, irmão. Você acha que alguém vai olhar por mão desse e vai falar, ó, ali vai. Ali só vai, né? Ali só vai. Um santo homem de Deus. Que jeito? Que jeito? Nosso testemunho fala mais do que as nossas palavras. Eu posso pregar para vocês a teologia sistemática aqui de maneira esplêndida. Se eu não viver isso, que adianta? Que adianta? Saber todos os níveis de teologia extrema, tudo que existe dentro, saber explicar para você quem é Deus. Satanás
É o maior exemplo disso. Sabe teologia melhor do que todo crente que existe na face dessa terra. E a Bíblia diz que até eles tremem e temem diante do Senhor. Aí você pega os crentes, alguns dos crentes de hoje, conhece um pingo da Bíblia, um pingo, acha que conhece muito, não teme o Deus que acha que conhece, e para ajudar ainda dá um mau testemunho. Fala a verdade, irmão. Que crente que é esse? Que poder que um crente desse tem de influência? Ele é um agente do Satanás embutido dentro da igreja. É assim. Todo o cristão falso, ele é um agente de Satanás dentro da igreja. Cuidado, irmão. Abre o olho aí. Você não é um desse aí, não. O comentário bíblico indica que a respeito da frase santo homem de Deus, aquela mulher diz, ela percebeu que verdadeiramente Elias era um homem separado para o ministério. Foi nítido isso. Aparente isso. Por quê? Pela conduta que ele tinha. Pelo temor que ele tinha de Deus. Esse dia eu vi um rapaz dizendo, eu não lembro o nome dele, mas ele é famoso na internet, ele falando que o apóstolo faz não sei o que lá com Deus, e o profeta, ele fala até o que Deus não mandou falar, e Deus assina embaixo. Olha isso. Imagina, se o profeta transmite aquilo que Deus quer, ele falou que não. O profeta, ele transmite até o que Deus não mandou falar, e Deus assina embaixo. Olha, esse é poderoso, hein? O que é isso? Da onde vem isso? O testemunho é uma exigência, principalmente para aquele que almeja o episcopado. O episcopado quer dizer o organizador, aquele que está à frente de um ministério, aquele que está tomando conta do ministério. Tito capítulo 1, verso 8 diz, em vez disso, ele deve ser hospitaleiro, alguém que ama o que é bom, que é autocontrolado, justo, santo e disciplinado. É a função. Mas é exigido de muitos somente o conhecimento. O irmão conhece Bíblia? Pode vir pregar. Não quer saber que vida que o irmão leva lá fora. Eu já ouvi isso testemunho de muita gente, irmão. Muita gente. Você quer fazer o povo da sua igreja pular? Chama o fulano. É mais sujo que pau de galinheiro, mas prega bem. Que isso? Da onde vem isso? Lucas 2:25, a Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo e temente a Deus. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Está vendo a diferença? Foi Simeão que falou dele mesmo? Lucas relatou, talvez por documento, talvez por vista, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e temente a Deus. O testemunho de Simeão falou dele. Chegou antes dele. É o seu nome, irmão. É a sua identidade que está em jogo. Quem é você quando fala o seu nome? O que as pessoas pensam de você? É mais um? Aquele lá não, aquele lá pode brincar com ele, pode fazer o que você quiser com ele, aquele lá ele pensa assim também, aquele lá não vai se importar com ele. Não. O nosso testemunho fala muito sobre nós. Fala tudo sobre nós. É a maneira como andamos. 1 de Timóteo, capítulo 3, o verso 1 em diante diz, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos sujeição com toda modéstia. Por quê? Se alguém não governa a sua própria casa, terá cuidado das coisas de Deus? Não. Não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Não é somente de dentro. Bom testemunho dos de fora. Ah, irmão, agora eu sou crente.
deve 50 mil lugares para 50 mil pessoas, bloqueia os números que liga para ele, foge, vai na feira, tem que ficar escondido por medo de alguém bater, roubar a banana que ele acabou de comprar, penhorar a banana dele, né? Nem o sapato que ele tem é no nome dele, porque tem medo do banco tomar. Que isso, irmão? Testemunho que é esse? Né? Você ri, né, Miguel? Esse PC batendo na sua casa ao Serasa. Mamá tá pago, né? Tá pago. Amém. Tá vendo, irmão? Um dia, ó, olha aqui, ó. A Bíblia diz em Timóteo, capítulo 3, verso 4, que governa bem a sua própria casa. Aí, agora a chinelada é forte. Um dia eu tava no encontro de casais, aí o pastor lá, o Tigão lá, falou assim, irmão, se um dia você olhar para aquele lado lá do Pingo de Ouro, e vocês verem uma nuvem preta lá, é lá em casa. Eu falei, opa, peraí, o filtro bem apurado, né? Aí ele falou, não, porque às vezes o tempo fecha lá em casa. O tempo fecha lá em casa? Aí começou, irmão. Dali pra frente foi só pra trás. Meu Deus do céu. Eu vou mostrar pra você como é que é uma briga de crente. Vou mostrar. Você quer que eu mostre? Vou mostrar. É um fumaçando do lado de cá. Louco. Né? Mas ali. Centrado. A outra, nossa, querendo moer o cachorro no espremedor de alho, mas né? É assim que é a briga de crente. Poucas palavras. Olha, o marido, ao invés de ajudar, ele já vai entrando com o pezinho dele assim, que a mulher tá passando pano, tudo molhado, ele já vai pisando, a mulher já fica mais louca ainda. Mas ele faz o quê? É quieto. Tá malucão? Tá malucão? Tá alterado? É quieto. Engole isso. Quieto. É silêncio. Fica louco. Quanto mais bravo você tiver, mais quieto você fica. Isso é para todos nós, irmão. Nem direto, não é sacanagem, não. Para todos nós. Ficou mais loucão? Ficou querendo briga, probleminha? Ai, Senhor, deixa eu ficar quieto. Você vai suar frio. Você vai ter dor de barriga, você vai ter dor de cabeça, você vai ficar agoniado. Irmão, você vai estar... Oi, irmão, um pouquinho você alcança a glória. É assim. Por quê? É nesse momento que é a briga interna da carne e do espírito. Satanás está aqui, ó. Vai lá. É igual o espírito da quinta série. Sabe o espírito da quinta série? E vai deixar? É isso. É isso. Essa é a luta espiritual que o homem vive. Aí o homem já... né? Mas sempre tem uma parte que é mais alteradinha, que é a que mais sofre, mas todas sofrem na briga. Agora, um rapaz que fala isso, que lá na casa dele o tempo fica escuro, a briga do crente é controlada para todos nós. A briga do crente ela é controlada, é um fumaçando de um lado, do outro, mas sabe que não pode dar um grito que escandaliza o vizinho. Mas hoje, como é que é? A briga do crente é pior que a briga do ímpio. É pior. É loucura, é treta, é problema, é não sei o quê. Não pode ser assim. Não deve ser assim. E o pior, depois, tá aquela tempo fechado. Vamos pra igreja, amor? Vamos pra igreja? Pensa, amor da minha vida. Não é assim, irmão. Não é assim. Isso serve para todos nós. É testemunho em todos os momentos, todas as horas. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. O contexto é outro, mas você pode aplicar isso. Os olhos do ímpio estão sobre você, sobre a sua casa. E o mais importante, os olhos de Deus também. Irmão, só Deus pode me julgar. E isso não te dá preocupação, não? Dá preocupação. Controle você. Seja controlado, seja controlado. Dê bom testemunho. Guarde a sua língua, guarde as suas ações. Até porque é mais fácil para você mesmo. Depois é menos coisa para consertar. Menos coisa.
Menos coisa para pedir perdão, pedir desculpa. Fica quietinho, fica bonitinho. Dá um bom testemunho, seja temperante. Alcance bom testemunho dos de fora. Isso é primordial. Porque primeiro eles vão olhar para a nossa casa. Não importa, irmão, se já é crente antigo, se é crente novo. O bom testemunho tem que vir de nós. Amém? Todos nós. Todo casal tem briga. Todo casal tem as suas divergências. Mas até na briga deve haver controle emocional. Até nas brigas deve haver isso. 1 Timóteo 5, 24 diz: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também, as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem se ocultar. As boas obras são manifestas. Não tem como esconder a boa obra, um bom testemunho. O Eliseu estava somente passando pela rua. A mulher olhou para ele e falou: santo homem de Deus. No modo contrário, a outra maneira não pode ocultar. O que é a outra maneira de um bom testemunho? Um mau testemunho. Não é mau testemunho. Passa a irmã, passa a mulher, o irmão está lá, a mulher passa, alguém viu, já era. Que testemunho que é esse? Que testemunho que é esse? Não existe isso. Nós temos que tomar cuidado com isso a todo momento. É tão sério que no Sermão do Monte, o que é o Sermão do Monte? É a coluna espinhal do cristianismo. O Evangelho sai disso, do Sermão do Monte. Ali é a instrução aos discípulos. Jesus disse, no capítulo 5, verso 16, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. De onde é que os homens vão tirar boas dádivas para glorificar a Deus? Da nossa vida, do nosso bom testemunho. Olha, ali vai um irmão fiel. Olha, aquele irmão lá, eu nunca vi um grito na casa dele, a menos que fosse o cachorro para o cachorro dormir. A menos que fosse grito de brincadeira. A menos que fossem eles alegres, felizes. Esse deve ser o padrão de uma família. Ainda que todos saibam que tem problemas, que tem briga, mas não sai escândalo. Não sai loucuras do meio do povo de Deus. Não sai brigas extravagantes. Não sai coisas que fogem de um padrão que é aceitável. Não sai. Não deve sair. Isso escandaliza. O pregador Charles Spurgeon, ele diz assim, a Bíblia não é a luz do mundo. A Bíblia não é a luz do mundo. Ela é a luz da igreja. Amém? Ela é a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê cristão. Já viu alguém? Ímpio. Deixa eu dar uma lidinha na Bíblia. Nem crente faz isso, né? Imagina o ímpio. Deixa eu dar uma lidinha na Bíblia. Deixa eu ver. Não. Mas o que ele vê? Ele vê você. Que é luz. Ele enxerga você. Ele vê o seu caminhar. Ele olha para você. Ele procura em você alguma coisa que ele não tem. Mas quanto mais o tempo passa, quanto mais estamos chegando ao fim dos tempos, menos temos tido irmãos fiéis que são verdadeiramente exemplos, referências. Irmãos que você olha e fala, olha, eu queria ser como esse irmão aí. Esse aí é alguém... E as gerações estão cada vez mais deturpadas, mais sujas, mais sem norte para seguir. Em quem você pode se espelhar hoje? Pensa em você. Pergunta sem resposta, né? Quem gosta? A pergunta sem resposta. Quem que você pode falar assim, irmão, eu me espelho naquela irmã lá. Irmão, eu me espelho na conduta daquele irmão. Que ele é padrão. Ela é padrão. A maneira como ele age é uma maneira condizente de um cristão. Agora, hoje, qualquer armadilhazinha, irmão, já tira o testemunho dos outros. Qualquer coisinha já é motivo dos bons modos irem pro ralo.
da boa disciplina ir pro ralo. Qualquer coisinha é capaz de desmontar a pregação, o estudo de um pastor de tempos com a congregação. Ele ensina, ele fala, ele prega, ele mostra, ele explica, ele fala. Pronto. Por quê? Testemunho. É o que tem faltado para a igreja. Testemunho. Diferenciação. Santo homem de Deus, alguém separado desse mundo. Está caminhando, mas separado, conforme Hebreus 11:38. Homens dos quais a terra não era digna. Quem que você pode falar isso hoje? Qual pessoa referência para falar? A terra não é digna daquele cidadão lá, pelo padrão que ele é. Olha uma cambada de crente frouxo, fraco, que não tem norte nenhum, não tem sentido nenhum. Tudo tá certo, tudo é assim mesmo, tudo tá bom. Eu sou um pecador, confesso, irmão. Erro, é assim, mas é assim mesmo. É que é assim mesmo na onde? Não é verdade, irmão? Tá uma mentira aqui? Não tô. É tudo assim, é tudo vai. Não, o pastor prega lá, mas tá bom, ele vive lá. Ou se quiser também não vive. Tá tudo certo. Não. Todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Mas todo homem de Deus, ele tem o seu padrão de seguir, de apontar como um holofote para o Senhor, através dos seus atos. Através dos seus atos. 1 Tessalonicenses 2:10 e depois o verso 12. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos portamos entre vós, os que credes. O 12. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino de glória. O apóstolo Paulo aqui, ele explica para os Tessalonicenses que ele poderia ter sido mantido por eles, mas ele fala que ele trabalhou para não ser pesado aos irmãos. Ele dá ali as suas credibilidades, a sua credencial de um apóstolo, de como ele se comportava. Daí ele fala no 10 que os irmãos de Tessalônica foi testemunhas, e Deus também, de que ele tentou ser santo, ser justo e ser irrepreensível entre aqueles que creram na palavra. E de certa forma ele exortou, consolou e admoestou para que aqueles que o ouviam vivessem de modo digno do chamado de Deus. E para quem é o chamado de Deus? Para a igreja, para os irmãos, para os santos. É inadmissível que alguém viva de maneira aleatória, de maneira longe disso, que não condiz, que não venha a ser condizente com isso. 1 de Pedro, capítulo 3, as irmãs aí, ó. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra. Vamos mudar aqui. Pela loucura da sua mulher, pela falação da sua mulher, pela encheção de paciência da sua mulher, pela agonia da sua mulher. Não, pelo procedimento da sua mulher, pela conduta da mulher, pelo testemunho da mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Nas suas mãos, irmãs, está a chave de um casamento feliz ou de um casamento derrotado. Vocês conseguem o que vocês quiserem com os homens. Vocês conseguem destruir eles, mas vocês conseguem também colocar eles lá em cima. Pela conduta de vocês. Pela maneira como vocês se comportam, como vocês agem. Vocês conseguem fazer isso. Na via de regra. Existem algumas exceções, mas vocês conseguem. E a palavra nos dá base para isso. Submetam seus maridos. Ah, mas não obedece. O seu testemunho, o seu padrão de vida, o seu padrão de proceder na palavra, no trato, na sua forma de ser uma cristã saudável, você consegue mudar o seu marido. Independente de quem seja. Lembra de Nabal? Ele disse que a mulher de Nabal era uma mulher padrão. E o homem? Um ogro. Um homem
de certa forma, grotesca. Mas a mulher estava ali, no padrão. Quem é que está aqui falando com Eliseu? Uma mulher. Uma mulher. Você acha que essa mulher fosse alguém que não tivesse a confiança do marido? Não somente em Eliseu, mas também a confiança do marido. Esse homem ia autorizar ela a fazer um quartinho puxadinho para ele? De jeito nenhum, não é louco? O homem ia sair e ia dar problema. Você sabe o que eu estou falando? Mas não, pelo testemunho dela, pelo testemunho de Eliseu, aquele homem falou assim, provavelmente falou, pode fazer, porque foi feito. Foi feito. Aquela mulher constrangeu Eliseu para entrar. Por quê? O marido dela acha que você tá querendo esse cara entrar aqui para quê? Ele ia comer ela para fora, pai. Passa fome, não me conheço, sai fora. Não. Aquela mulher conseguiu fazer o que ela queria. Por quê? Testemunho. Tanto dele quanto dela. Falando de testemunho, Paulo fala no verso 27 de Coríntios 9. Antes eu subjugo meu corpo e reduzo a escravidão, para que pregando aos outros palavras, mandando palavras aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma ficar reprovado. Então aquilo que ele pregava aos outros, ele buscava viver, ele buscava reduzir a vida dele àquela escravidão. Para quê? Para que não ficasse de fora. Para que não ficasse de fora. O apóstolo Paulo falando isso. Ele ensinando isso. A referência falando isso. De alguma forma, Paulo está dizendo que ele se esforça para que as suas ações não tirem o crédito de suas palavras. Você imagina Paulo falando assim, irmão, vocês têm que ser felizes, irmão. Vocês têm que se alegrar no Senhor. Aí Paulo vai lá, vai preso. Ô, irmão, larga a mão desse negócio de Jesus aí. Ah, tá louco. Eu já tô perdoado aqui já. Imagina. Eu falo assim, nossa, já era, irmão. Rodou na mão. Mas não. O que Paulo falava? Regozijai-vos sempre. Aonde que ele falou isso? Tomando suquinho de maracujá? Um pastelzinho ali na beira, irmão, cara? Não, que isso? Na prisão. Tava lá o Paulo. Vamos, fica tranquilo. Se alegre no Senhor. Talvez mandando palavras afirmativas ali para ele mesmo, né? Mas o homem estava ali. Se eu mandei esse pessoal ficar firme, eu vou dar vacilo agora. Se eu estou ensinando essa galera aqui, o negócio é assim mesmo, que a lâmpada ia cantar para o nosso lado, que alguma hora ia dar ruim. Agora que deu, eu vou retroceder? De maneira nenhuma. O meu testemunho tem que acompanhar aquilo que eu preguei para eles. Amém, irmãos? O meu testemunho tem que acompanhar as minhas palavras. Existem pessoas que são excelentes em pregar para os outros. Metralha, versículo, palavra, e aponta e vai e tal. Mas quando é para ela mesma, ah não, irmão, peraí que o negócio não é bem assim. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. O negócio não é bem assim. Sabe como é que chama isso? Farisaísmo. Fariseu nato, puro. Purinho. O fato de alguém falar de Jesus, ou alguém falar coisas da parte de Deus e não viver, não nos dá o direito de tirar o caráter de aviso. Entenda isso, irmão. O fato de alguém falar de Deus e não viver, não nos dá o direito de nós tirarmos o caráter de aviso. Jesus disse isso em Mateus 23, do capítulo 1 em diante. Você vê na palavra que a Bíblia nos orienta a fazer o quê? Examinar tudo e retém o que é bom. Irmão, o irmão lá, nossa, ele não vive um pingo do que ele fala. Mas o que ele falou, irmão? Tem sentido? Tem. Então, só acata o que ele falou. Esquece ele. Eu, aqui para os irmãos, se tiver alguma coisa que eu não estou vivendo, eu não tenho o direito de omitir informações para os irmãos, para crescimento dos irmãos, mesmo que isso, de certa forma, venha me prejudicar. Eu não tenho essa legalidade. Não vou pregar isso aqui porque isso aqui vai contra mim. Lembra do irmão lá, né? Que nem falava de roupa na igreja. Por quê? A família do cara ia quase, né? Sem nada para a igreja. Que moral! Imagina. Não, irmão, vestido aí, vamos tomar cuidado, não sei o quê. Aí chega lá as bonitas lá, tudo de qualquer jeito. Os irmãos vão, pastor, o que ideia aí? O que está acontecendo? Não dá, descredibiliza agora, ainda que eu não viva.
Eu não tenho o direito de omitir a verdade para vocês. Jesus disse isso em Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai, e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Que obras de quem? Dos fariseus. O que eles falarem para vocês observar, observem e cumpra. Mas não olhem para o que estão fazendo. Não olhem para isso. Porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras das sinagogas. E as saudações nas praças, e ao serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Aí agora, vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Jesus dá claramente um exemplo para eles aqui, para os discípulos. Entre vocês não é assim. Só tem um mestre entre vocês, Jesus. Vocês são todos irmãos. Entre eles se matam pelos meus lugares, eles querem aparecer, eles ensinam coisas que não praticam. Vocês não, vocês são irmãos, vocês praticam isso, vivam de acordo. Amém, irmãos? Vivam de acordo com a palavra que vocês estão recebendo e sejam exemplos, sejam testemunhas para isso. O livro de Mateus, capítulo 7, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque pelos frutos conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, inclua frutos como testemunhos. Nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus testemunhos, vamos saber se você é um cristão ou não. Nem todo que me diz palavras, coisas que saem da boca, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui, tá vendo? Não é só falar. Irmão, eu sou da igreja, irmão, eu sou crente. Ai, Deus, Senhor, meu pastor, meu Jesus. Não, não. Não é só isso. Entrar no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Amém? Aquele que faz. O que é fazer? Ação. Testemunho. Aquele que obedece, que cumpre os mandamentos. Esses são os que vão entrar no reino do céu. Não é somente aqueles que proferem, mas aqueles que vivem é que vão entrar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então, em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fazemos muitas maravilhas? Vai fazer mesmo. É o nome de Jesus que tem poder, não somos nós. Já vi pastor em adultério expulsando demônio. O demônio não quis dar uma envergonhada nele, porque é reino dividido, reino, né? Dividido não subsiste, mas expulsando. Todo mundo sabia das falcatruas e o demônio lá expulsava o demônio. Por quê? Em meu nome. É no nome do Senhor que é expulso. É no nome de Jesus que tem todo o poder. Não é no nosso. Não é no nosso. Você pode fazer milagres, prodígios, cantar, libertar, pregar, fazer chover milagre. Se não for acompanhado de um bom testemunho, você está fora. Está fora. Não fizemos, Senhor, nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais essa iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, ouve palavras e põe em prática, dá o testemunho, eu vou assemelhar a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, rios, ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, comprá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Seja prudente, dê bom testemunho, ouça e coloque isso em prática. O verso 27 diz que desceu a chuva, os ventos, combateram aquela casa e caiu, e a casa sobre a areia.
E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Jesus parou de pregar, depois de ter ensinado isso, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Por quê? O que será? Surpresa, né? Qual que foi o motivo que deu tanto peso nas palavras de Jesus? O seu testemunho, a sua conduta, o seu padrão moral, ético, o seu padrão espiritual, o seu domínio. Foi isso que diferenciou Jesus dos escribas. Ensino eles tinham de todas as partes. Mas por que Jesus foi diferente? Porque ele pregava com a autoridade do seu testemunho. Amém, irmãos? O livro de Mateus também, 23, verso 13, Jesus fala para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. Não entram pela conduta, e não deixam ninguém entrar pelo escândalo que trazem para o reino de Deus. Todo o fariseu, toda pessoa que se diz cristã, que acha que é alguma coisa, que está dentro da igreja, que está fazendo, não está dando um bom testemunho, isso aqui ela é uma pedra de tropeço. Ela está parada na porta do reino de Deus, assim, ó. Ela não entra porque ela não toma a atitude dela, ela não vai. E aí o que ela está ali? Ela está ali naquele jeito, ela não dá o testemunho de um cristão verdadeiro, um genuíno, um puro. E aí quem está olhando para ela na porta está vendo a conduta dela. As pessoas que são novas na fé, os incrédulos que olham aquele que se diz crente, está olhando o testemunho dele, olha, eu falo, meu Deus, mas para ser crente assim, eu prefiro ficar aqui fora. Não é assim? Não é essa a frase? E não é isso que acontece? Então, irmão, sai da porta. Ou entra, ou sai. Não fica travando. Vai vir escândalo. Jesus já tinha previsto isso, que ia haver as pessoas que iriam escandalizar a palavra, escandalizar o reino, ser uma pedra para aqueles que estivessem no caminho. A respeito do escândalo, ele também diz em Mateus 18, versos 6 e 7, mas qualquer que escandalizar um dos pequeninos dá a ideia de inocente. Irmãos que são inocentes, que não têm o conhecimento ainda, que estão caminhando na fé. Paulo fala, quando eu era menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu matei as coisas de menino, eu deixei as coisas de menino. Eu amadureci, agora eu consigo ver certas coisas, eu não caio mais por isso. Mas enquanto eu era menino, eu pensava igual menino. Menino é inocente, ele olha e fala, pronto, ir para a igreja assim, melhor ficar aqui fora, coisa de menino. Qualquer que escandalizar um dos meus pequeninos, que creia em mim, melhor que lhe fora que se pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mistério que venha. Mas ai daquele homem por quem vier o escândalo. Ai daquele. Não está aberta a negociação na questão de... Jesus não está aqui aconselhando suicídio ou alguma coisa do tipo, de maneira nenhuma. Mas o que ele está dizendo é, vai vir os escândalos, vai ter pessoas que vão escandalizar, mas vai ter consequências. Ai daquele que escandalizar, ai daquele que não der um bom testemunho a respeito do escândalo como efeito de um mau testemunho. Ai daquele que escandalizar o reino dos céus. Amém, irmãos? Se falando de testemunho, Paulo, aos Efésios capítulo 5, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados. Em outra passagem, Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem que teria audácia hoje de falar isso? Trazer o foco para ele, irmão. Vocês não estão vendo Jesus? Então olha para mim. Porque eu só imito o que ele faz e o que eu faço é o que eu aprendi com ele, da palavra, o que eu tenho de experiência com ele aqui. Olhem para mim que nós vamos caminhar bem. Imagina? Dependendo para onde eu vou olhar, no outro dia afunda tudo. Quem de nós poderia falar isso? Irmão, pode olhar para mim que eu garanto. Vem na minha pegada aqui que vamos aqui nos meus passos que o negócio aqui vai dar bom. Porque tô há 5 homens. Quem? Por quê? Falta referência. As pessoas, tem muita gente
que é excelente em dar opinião, em dar pitaco, em falar e falar e falar, mas que não é referência de nada. De nada. Não é referência de nada. Não é referência de autocontrole, não é referência de domínio próprio, não é referência de cristão, não é referência em passar por tribulação glorificando a Deus, não é referência no momento de crise buscar no Senhor, não é referência. Não tem bom testemunho, não acompanha. É bom em falar, mas é horrível no testemunho. Olha os frutos tudo podre. É hoje, irmão, que nós temos que consertar isso aqui. Hoje. Você tem que sair daqui pensando nisso. Não adianta pregar. Sua palavra convence. O Espírito Santo pega ela, convence, leva a sua palavra que sai da sua boca no ouvido do pecador, atinge o coração dele, ele se converte. Mas o que vai fazer ele se manter firme? Seu exemplo. Seu exemplo arrasta ele. Já ouviu aquele ditado? A palavra convence, o exemplo arrasta. O mundo vai ver o que você faz. A sua responsabilidade. Levar a luz para o mundo e não treva. Levar o bom perfume de Cristo e não o odor fétido de Satanás. É nossa função ser luz. E a luz não é colocada embaixo da cama, mas antes no lugar para iluminar, para trazer claridade. Isso vem como? Através de um bom testemunho. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra. Que você hoje saia daqui pronto, ou pelo menos querendo isso. Senhor, me ajuda, Senhor. Ajuda a sua igreja hoje a dar um bom testemunho. Ajuda a sua igreja, meu Deus, a testemunhar do seu nome. Que haja distinção. Que haja diferença entre o que serve o Senhor e o que não serve. Entre o que glorifica o Senhor e o que não glorifica. Entre o mundano e aquele que está na igreja. É hora de restaurar, Senhor. É hora de, em nós, ser restaurado o bom testemunho. Chega desse ato de fariseu, dessas coisas, de somente belas palavras, belas canções, belos ensinos, mas de pouco exemplo, de pouco testemunho, de poucos irmãos que realmente estão comprometidos em pregar, mesmo sem palavras. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sair daqui transformados, pensando na mudança, pensando aonde deve ser consertado, aonde deve ser alinhado, aonde deve ser corrigido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro e pedindo ao Senhor graça para transformar esses corações. Graça para que o Espírito Santo do Senhor convença, testifique em cada irmão aqui nessa noite a necessidade urgente de um bom testemunho para o nome do Senhor. Nós pedimos, Deus, clamamos a Ti. Clamamos ao Senhor porque sabemos que é o Senhor quem faz a boa obra. É o Senhor quem vai dar peso, é o Senhor quem vai dar crédito. Que essas palavras não caiam por terra nessa noite, mas que antes germine no coração de cada irmão. É o que eu te peço, agradecendo que a sua palavra não voltará vazia, antes fará aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. As palmas